Só que ainda em cima, o Ricardinho, do Edinaldo Rodrigues, tá muito claro que, por ele vai esperar o tempo que for. Ele até foi muito feliz, e eu acho muito legal quando ele fala que a decisão não é só dele, tem que conversar com atletas que fazem parte, né, de um ciclo, enfim, de uma seleção brasileira. Então eu acho bem importante também esse posicionamento. Mas por ele espera o tempo que for. Se ele tiver o Ancelotti aí apenas 6 meses para treinar, ele esperaria. Só que é o seguinte, ô Ricardo Martins, terça-feira, 13 de junho. Daqui pra frente, esperar mais um pouquinho, mais um ano. Mas é o seguinte, 2027. A primeira coisa é que o Ancelotti não vai conversar com ele. Todas as conversas são com interlocutores, não é com o Ancelotti. Primeira coisa. Então, já complica aí, né? Porque se o Ancelotti tivesse afim de assumir a seleção, ele receberia o presidente da CBF e diria a ele, olha, se você quiser esperar até terminar meu contrato com o Real, eu assumo a seleção brasileira. Não me parece que é isso. Não me parece que é isso. Segundo, tá enchendo o saco já essa história, né? Falar aqui o português bem claro. Ninguém aguenta mais falar treinador da seleção. A seleção não tem um treinador hoje, né? A seleção tá largada. Os jogos do Brasil aí são contra ninguém. Os 2 próximos jogos da seleção brasileira. Senegal você não acha ninguém? Senegal ainda tudo bem. Agora, Guiné é brincadeira. Não, Guiné é brincadeira. Posição 113 do brincadeira. Mas vai jogar com o Gabão de novo. Assim, eu admiro até a persistência do presidente da CBF. Porque é o nome que ele quer. Só que ele precisa agora, com esses interlocutores, chegar à decisão. O Ancelotti, liga pro Ancelotti. Então, mas aí o ponto é o seguinte, persistência ou teimosia? Mas assim, em uma semana ele tem que ter essa resposta. Então, mas não uma semana não, filho. Ele tem que ter até resposta agora. Não, é uma semana que ele falou que é o tempo que ele vai ficar. Então, mas aí, Vitor, já o Ancelotti não vai recebê-lo. Estou dando uma informação para você. Tá. São interlocutores. Na reunião, pede para algum daqueles caras ali, porque o Ancelotti, imagina que o Ancelotti tenha celular. Imagino eu. Não sei, né? Acabei de falar. Uma pessoa que não tem celular, não quer ter celular. Liga pro Ancelotti. Ancelotti, o cenário é esse. Topas ou não topas? E acaba com a novela, cara. Porque agora já se falou em Dorival, já se fala em Jorge Jesus, já se fala... Cara, precisa resolver. Se o Ancelotti me desse o ok, eu esperaria. Com certeza. Até o meio do ano que vem. Até porque pra Copa do Mundo o Brasil vai. Se colocar você como treinador, o Mauro, a eu, ou inclusive esse moço que é o técnico hoje aí, a seleção vai à Copa do Mundo. De 10, de 9, classifica 6,5. Então, tanto fez isso, acho que são 4 ou 6 jogos até o meio do ano que vem. Se tiver a resposta que vai vir, espera. Se não tiver, vamos tocar o barco, vamos fazer a roda girar, como diz Mauro Beto. E aí, Gi, como é que você está vendo essa questão? Vale a pena? A gente tá... É o que o Ricardinho falou, né? É um assunto que até fica chato, fica repetitivo, porque a gente não tem atualizações, entre aspas, das informações, e é sempre a mesma conversa, né? Vai se reunir com o Ancelotti, mas o cara já falou que quer ficar, enfim... O cara falou umas 300 vezes. Né? Quero te ouvir, Não Gi. adianta você esperar por uma pessoa que você não tem certeza se vai aceitar o seu convite. Então, para esperar, ele precisa ter essa certeza, ele precisa ter um posicionamento do Ancelotti. Porque aí como é que faz? Perde esse tempo todo de trabalho para no final voltar a estacar zero de novo. Então, acho muito problemático isso, você contar com... Lá no interior fala, né? Contar com da galinha. Da galinha. Isso! Então, acho bem problemático. Eu falei até na prorrogação que é meio você se apaixonar por alguém que tá casado, né? Aí o pessoal fala, não, espera, não dá, entendeu? A tendência de dar errado é muito grande. E se vai deixar um interino, que seja um cara que esteja 100% para a seleção principal brasileira. Se é o Ramon, tem que colocar outro no sub-20 e deixar o Ramon só na seleção brasileira, porque o trabalho do jeito que está sendo feito não está sendo feito. Sub-20 acabou agora, né? Depois do vexame não, do mas Mundial, precisa acabou. de alguém lá. Então, que o Ramon seja o interino da seleção principal e coloque outra pessoa na sub-20. Vexame, o sub-20? Sub-20 foi vexame. Perdeu pra Israel. Israel não foi o campeão da Euro aí? Vice-campeão da Euro. Tu vice da Euro? Cabeça do Perdeu a primeira rodada de 3, era ter perdido de 15. Eu acho que, então, o ponto é o seguinte, da forma que foi, aí eu acho que pode ser discutido contra Israel, foi 3-2, né? Isso. Era pra ter sido 8-2, 9-2. O jogo antes, o Brasil já tinha que ter sido eliminado. Tem um jogador expulso, achou 2 gols no finalzinho. Seleção não tinha padrão, não tinha nada. Era a cara do Ramon. Não acho, até porque era a seleção C das opções, e dizer que não é um problema só do Ramon, é histórico, há décadas isso. A seleção sub-20 e sub-17, cada vez mais, é uma seleção, porque se usam mais no Brasil os jogadores mais jovens, por óbvio, cada vez mais é a seleção que dá para levar.
Então, se, digamos, aí, é o Ancelotti e acabou. Nessa conversa, em outras conversas, assim, bom, Ancelotti, você só vai poder vir se vier. Vamos mais ou menos apalavrar por ano que vem, ok. Então é o seguinte. Mas não pode ser mais ou menos, Maurito. Tem que apalavrar de vez. Não. O mais ou menos fica de novo na mão dele, né, Mauro? Desculpe. Não, tudo bem, entendi. Tá. Assim, o ideal seria, mas é que, sei lá, daqui a 5 minutos não cai a teto agora. Enfim. Tá. Mas pelo menos, foi só falar cai o teto que é meu microfone, mas tudo bem. Voltando, perdão aqui. Ancelotti, é o seguinte, como aliás a própria CBF tentou na administração anterior, já sucedeu o Tite com o Xavi, trazendo o Xavi para a comissão técnica, ele assumiria após a Copa, e não aconteceu, evidentemente, o Xavi está lá, campeão pelo Barcelona. Mas assim, falar, Ancelotti, então você vê, tá, então é o seguinte, para não ficar esse gap muito grande, né, enfim, ficar 1 ano sem treinador, quem que você indica para trabalhar com você já... Você teria alguém para indicar para já assumir a seleção brasileira? Eu esperaria o Ancelotti se houvesse algo nesse sentido, tá? Não vem o Ancelotti agora, mas vai vir alguém de confiança dele que vai continuar na comissão técnica e já vai trabalhar, inclusive, para fazer o meio campo. Mas de repente o Real Madrid não aceita, aí é para se conversar, mas de repente, é um cara que é da minha confiança e já vai. Eu acharia, tendo possível, melhor do que você ter qualquer interino. Porque é um cara da confiança. E assim, o treinador, Ancelotti, tô pensando, o jogo vai contra Senegal mesmo. Vou convocar esses caras, você acha uma boa? Vai, não sei o que lá, já vai tendo, passa relatório, Ancelotti, sei lá, tá almoçando, tomando café da manhã. Se o Real vai aceitar, né, Márcio? Então, você colocou algo que ele vai, o Ancelotti bem ou mal bem vai estar dividido. Mas aí, o Real Madrid, a gente sabe, é só lembrar o que aconteceu com quer dizer, não foi com o Real, aí foi do Rubiales, presidente da Federação Espanhola, uma das coisas mais absurdas da história, quando o Lopetegui foi demitido na véspera da Copa só porque ele já tinha acertado com o Real. Mas enfim, e um anúncio que o Florentino não queria saber, tal, o Rubiales também não queria, aquela confusão. Eu pensaria isso, se o Ancelotti vai aceitar ou não. O auxiliar dele é o filho, não é? É o filho, mas o filho tá indo pra carreira solo também. Pra piorar ainda, ele tá saindo pro clube da Suíça. Tá vendo? Mas de repente vai dormir sonhando com o Ancelotti e acorda com o filho dele na seleção aí. Quero ver. Mas de repente, se o filho tá indo pra um voo solo, de repente o filho até aceita. O filho pode até... Mas eu acho que o Mauro tocou num ponto pra mim que ele já foi, inclusive, que é crucial. O Real Madrid não vai aceitar. Até porque depois acontece lá na frente um resultado ruim e aí pode abrir margem para falar que é justamente por conta disso. Então o Real Madrid não vai dar nenhuma margem para poder falar sobre isso. Aí, sei lá, você também eu tô falando aqui a conversa na reunião. De repente você contrata, pode ser até um brasileiro ou um estrangeiro, não sei o que trouxemos. Esse cara é ligado ao Ancelotti, ele é primo da vizinha do cachorro do empresário. Você dá um jeitinho, tenta. Eu acho que é melhor do que você tentar um interino brasileiro. Porque assim, hoje... O interino, se for ficar, vai ficar o Ramon, imagina. Então, mas hoje, Ricardinho... Quem vai aceitar? Hoje, na seleção brasileira, não existe um início de trabalho, não existe um trabalho. Não tem nada. E tudo que o Ramon fizer, nada vai ser aproveitado pelo próximo técnico. E aí eu tava pensando, o que poderia o Ramon deixar entregar para o próximo técnico? Talvez a única coisa aí... Algo que eu estava pensando, a vivência de alguns jogadores que podem também estar numa convocação de um outro treinador, que é o caso, por exemplo, consigo ver o Veiga sendo chamado ainda, o André eu consigo ver sendo chamado, o Joelinton consigo ver sendo chamado por outro. Então acho que o único ponto que o Ramon pode deixar para o próximo técnico é esse, porque hoje não tem um início de trabalho e nada vai ser aproveitado por parte de um outro técnico. Você está falando de ambiente, né? Porque seria vivência ali no dia a dia. Fazer uma partida. De estar acostumado a, de repente, assim, a gente pega, sei lá, o André, que é o menino ainda, não é um cara que vai chegar lá e já está acostumado a você trocar uma ideia com o Casimiro, a você ter as suas grandes referências do dia a dia. Isso é importante para o cara se sentir bem também. Sim. Excelente, por isso que é bom ter. Não, eu acho que vocês pode ser algo que... E outra, se for esperar o Ancelotti, são 6 jogos eliminatórios. A produção pode até procurar aí, mas se não tiver corte, são 6 datas até a metade do ano que vem, né? Apesar que as eliminatórias são quantas rodadas, Mauro? 62, 18, é isso? 62 rodadas, né? De eliminatória, umas 4 vezes contra o Peru, mais umas 3 contra o Chile. Isso somadas com a Copa América. Não, somar com a Copa América dá 738 jogos contra o Peru. Não tem como não classificar para a Copa do Mundo. Não tem como. Então é isso, cara. Assim, eu acho só que tem que definir. Vai esperar o Ancelotti, só que tem que ter a palavra dele. Termina ano que vem e termina a temporada aqui dia 1º de junho, que é a final da Liga dos Campeões em Londres. Dia 2 ele se apresenta, se ele estiver na final.
Se não tiver, uma semana antes acaba o campeonato espanhol e ele vai embora. Agora, o que não pode é falar, vou ver se lá no meio do não. Aí não. Aí é um pouco demais. Tem alguma coisa positiva hoje em relação a esses jogos aí? A gente pega a seleção de Guiné, beleza, acho até que nunca foi numa Copa do Mundo, e a de Senegal, acho que foram 3 vezes para... A seleção foi 3 vezes para... São 2 amistosos bem mequetrefes. Né? Então, mas assim, eu digo de preparação, assim, não tem nada positivo que a gente consegue destacar hoje. Só para colocar a informação do filho do Ancelotti, o David Ancelotti, ele deixou o Real Madrid agora em abril, né? Para talvez assumir o Basel. Exato, era da Suíça. Mas ainda não está acertado. Não concretizou, ele teve a possibilidade também, quando o Everton estava mal na Premier League, de ir pro Everton e aí não deu certo. Brasil, pode esquecer. Mas eu acho que o Basel não é qualquer time, né? Claro. Um time de Liga dos Campeões, inclusive. Então, não sei se seria tão simples esse trâmite, não. Mas seria ótimo se fosse ele. Inclusive, você não poderia falar o Real Madrid. Pô, David Ancelotti, mera coincidência. Não, poderia ser Poderiam ter pensado antes nisso, né? Poderia. E até como é o próprio futebol brasileiro, de repente o Brasil contrata o David Ancelotti pensando que é o Carlo Ancelotti. Traz o Ancelotti aí, manda. De repente, já aconteceu isso. O filho assume a seleção 100% de aproveitamento. Aí troca pelo pai? Dá um golpe de estado do filho do pai. O ponto aí, eu tinha perguntado em relação ao que dá para tirar de positivo também em relação a esses jogos, mas é justamente o trabalho do... Quem que vai querer assumir nesse momento cheio de incógnita, entendeu? O positivo é que muitos aí estarão na Copa do Mundo. Muitos que a gente está vendo aí estarão na Copa do Mundo, é fato. Eu acho que pelo menos a metade estarão no grupo que vai disputar a Copa do Mundo e talvez até mais que a metade. Esse é o positivo, que os caras vão ganhando entrosamento, vão ganhando convivência, isso dá para tirar sim. Agora, em relação a sistema de jogo... Fica muito tudo no ar, né? Porque você tem muitas possibilidades. A gente tem muitos jogadores bons e você pode jogar de diversas formas. Vai depender de quem vai ser contratado. E não vai mudar muito. Ou seja, como a gente acontece, não é só agora, em qualquer seleção, você pode mudar 5 ou 6 nomes, 2, 3, pode mudar muito. Não vai mudar tanto assim, né? Em relação a nomes. Agora, como destacou a Gil. Muita propriedade. A ideia de jogo vai depender de treinador para treinador, boa ou má, com resultado ou não, vai depender do jogador. Eu já falei, não vou citar de novo aqui, que o Brasil, historicamente, vai de qualquer jeito e ganha. Mas não é assim que deve ser feito. E acho que cada vez menos, né?